Olá, meus irmãos. Estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e nessa temporada estamos estudando os Atos da Igreja dos Apóstolos. Estamos agora também no episódio número 5, que é o capítulo 5 do livro de Atos. Temos um pastor convidado para poder comentar, para poder explicar melhor detalhes importantes desse livro histórico do Novo Testamento. Pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Desde o primeiro episódio, hein? Amém. Obrigado. E esse passo a passo é muito importante, né, pastor? Um livro riquíssimo como Atos dos Apóstolos. E agora no capítulo 5. Temos grandes novidades, não é verdade? Sim, com certeza. Grandes novidades, você não pode perder. Pode falar, pastor. Amém. Capítulo 5 de Atos. Amém. Então vamos lá. Bom, o capítulo 5, pastor, ele começa com uma história, né, bastante, até chocante, vamos dizer assim, né, que é a história de um casal. Eles se chamavam Ananias e Safira. Então, para quem está acompanhando a série, se lembra que no último episódio nós terminamos falando que a igreja primitiva, não é, dirigida pelo Espírito Santo ou impulsionada pelo Espírito Santo, não deixava que ninguém passasse necessidade, né? Dos irmãos que eram menos favorecidos materialmente falando, ninguém passava necessidade porque as pessoas que tinham propriedades, muitos vendiam as suas propriedades e entregavam os recursos para os apóstolos administrarem, e esse dinheiro era então distribuído para quem tinha necessidade. E aí o texto começa falando para a gente de um casal que fez isso. Ananias e Safira, eles venderam, eles também tinham uma propriedade e eles também venderam essa propriedade, não é? Só que nós vamos ver aqui no texto que eles mentiram a respeito do valor que eles haviam vendido essa propriedade, né? E isso trouxe uma consequência muito grave para a vida deles. Então eu penso que a gente poderia ler o texto aqui no início, né? Então, no capítulo 5, verso 1, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, verso 1, diz assim: entretanto, veja que o entretanto aí já é uma ligação com a história de Barnabé que a gente terminou o último episódio, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, verso 3, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, aqui, pastor, é importante que fique claro, né, o seguinte: não era errado uma pessoa, naquele contexto, vender uma propriedade e reter parte do valor, né? Eles poderiam ter ficado com, vamos dizer assim, 50% do valor da venda e entregue 50%. O problema aqui, o erro aqui, o pecado, foi que eles entregaram uma parte do valor dizendo que era o valor total, não é? Então, o apóstolo Pedro, ele tem aqui uma revelação de Deus, uma revelação do Espírito Santo, de que eles estavam mentindo. E eu acho que a gente pode pensar um pouco nessa frase aqui, do versículo 3, porque ela é muito forte, né? Ela é realmente muito contundente, porque Pedro questiona esse homem, Ananias. Ele diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, nós vemos aqui o quê? Que foi uma mentira ao Espírito Santo e que Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Então, é algo que eu penso que nós, como igreja, nós temos que estar vigilantes, né? Que nós não venhamos a permitir, né, que Satanás encha o nosso coração, né? Eu me lembro aqui do texto de Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É uma certa curiosidade, né? Como é que Pedro sabia isso? Porque o Ananias não tinha falado, ele tinha mentido. Aí ocorre um dom
que é palavra do conhecimento. Tá? Daqueles 9 dons das manifestações que estão em 1 Coríntios capítulo 12, né? Então temos lá, um deles chama palavra do conhecimento ou palavra da ciência, quer dizer, Deus revela coisas ocultas através desse dom. É interessante que parece que vem aqui também um outro dom junto, dizendo que aquele conhecimento que ele teve também mostrava a origem espiritual daquela mentira. Ele falou, Satanás que encheu seu coração. Então, isso é muito sério, muito grave, que aconteceu, e Pedro, então, cheio do Espírito Santo, assim como nos capítulos anteriores, né, por exemplo, no capítulo 3, através do Espírito Santo, ele curou um paralítico. Agora, através do Espírito Santo, está sabendo o que estava acontecendo no oculto do coração, no oculto do acordo que tinha entre Ananias, e depois, vamos ver, incluía também a sua esposa. E então Pedro confronta aqui essa mentira. Não é verdade, pastor? Exatamente. Então, bom, eu quero enfatizar essa parte, né, que eu penso que é muito importante, que é o fato de que nós, como povo de Deus, né, nós temos que vigiar o nosso coração, né? Nós temos um adversário, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro escreve isso, ele até diz, sede sóbrios e vigilantes, né? Então aqui esse homem, esse Ananias, que fazia parte da igreja, ele e a esposa, eles não foram vigilantes, eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles. E a gente sabe que a Bíblia diz também em Jeremias que o coração do homem é enganoso, né? Então, temos que vigiar muito o nosso coração, né? Então, bom, acho que vale nós continuarmos lendo aqui o verso 4. Então, Pedro continua falando com Ananias. Ele diz assim, conservando, né? Se você tivesse conservado esse valor, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Como você permitiu, né, que esse desígnio, que esse propósito de mentir achasse lugar no seu coração? E aí ele diz mais uma vez, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Nós temos aqui um dos principais textos da Bíblia que nos mostram que o Espírito Santo é Deus. Porque Pedro, primeiramente, ele diz que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. E depois ele repete dizendo que ele tinha mentido não aos homens, mas a Deus, né? Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo não é, né, como alguns dizem, apenas uma força, uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo é Deus. Aí o que acontece? Acontece que algo chocante, porque o texto vai dizer no verso 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, ele morreu, não é? Ananias, ele morre aqui. Por que ele morreu? Porque ele mentiu a Deus, porque ele mentiu ao Espírito Santo. Ele poderia não ter vendido o terreno dele, que não teria acontecido nada, ele poderia ter dado parte do valor só e ter dito que estava dando parte do valor. O problema foi que ele dá parte do valor, não é? Dizendo que era o valor total. Então foi uma mentira aqui. E ele morre por causa disso, né? E o texto diz então que em função disso sobreveio grande temor a todos os ouvintes. E, bom, e na sequência, pastor, vai acontecer, infelizmente, né, vai acontecer a mesma coisa com a esposa dele. Porque o texto vai dizer que quase 3 horas depois, a mulher dele chega ali também, sem saber o que tinha acontecido com o marido dela. É isso que diz o texto aqui. E Pedro, então, pergunta para ela, né, no verso 8 aí, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Ou seja, ela confirma a mentira que o marido dela já havia contado, né? Ou seja, os dois combinaram, né? Foi uma coisa premeditada. Realmente eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles, eles combinaram isso para mentir, né? Talvez eles queriam ter honra, né? Ter reconhecimento das pessoas, deixaram que Satanás enchesse o coração deles,
e eles mentem em relação ao valor da venda, né? E então ela confirma. E o verso 9 diz aqui: tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha só, né? Ela com o marido tinha entrado em acordo para tentar o Espírito Santo, né? E aí ele fala: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. E ela morreu no mesmo instante. E diz assim, imediatamente ela caiu, né? Expirou. Olha, foi morte imediata, foi fulminante. Mas, pastor, voltando aqui a alguns comentários importantes, né? Qual seria a motivação de alguém combinar, né, o esposo com a esposa combinarem entre si para mentir, né? Como se diz, talvez para ter assim um status, uma posição, talvez pelo fato de que algumas pessoas importantes tinham feito isso, ou isso tinha sido motivo de comentários, olha que bênção, como eles são generosos, não sei. Isso é um perigo na obra de Deus. A gente fazer as coisas para que os outros vejam, para que os outros gostem, ou só porque gostam, né? E nesse caso, era muito difícil eles fazerem o que Barnabé fez, por exemplo, que aponta no capítulo anterior. Eles falaram, vamos mentir, e pelo menos fica parecendo que nós somos tão espirituais quanto Barnabé. Deus não aceita esse tipo de coisa, né, pastor? Não tem como, né? Não tem fingimento, nem mentira, nem aparência. Temos que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso vem do maligno. É verdade. É uma coisa que nós, cristãos, que estamos envolvidos na obra de Deus, né, fazendo a obra de Deus, uma coisa que a gente precisa sempre estar assim, verificando é qual a motivação do nosso coração, né, pastor? Outro aspecto importante aqui, que é uma grande lição também, é como o Espírito Santo age. A gente fala, o Espírito Santo, ele cura as pessoas, o poder do Espírito Santo é para curar as pessoas. Vai ver o poder do Espírito Santo dando vida, curando, mas nesse caso, né, matando. E o Espírito Santo ele usa a gente através dos dons espirituais, né, que são as ferramentas, são os mecanismos que nós temos para poder ser usados por ele. No caso aqui, pastor, nós podemos chamar isso aqui, alguns chamam de dom de julgamento. Bem pouco comentado, mas é interessante que ele aparece na Bíblia. Por exemplo, um dia Moisés foi confrontado por um grupo de rebeldes, e no caso de Coré, né, a rebelião de Coré, chamada rebelião de Coré, ele mais 250 líderes, e sabe o que Moisés disse? Se vocês estão certos, não vai acontecer nada, mas se vocês estão errados, se levantar contra mim, a terra vai engolir vocês não vão morrer de morte natural. É interessante, ele pronuncia essa palavra de juízo contra eles, e imediatamente a terra abriu, ele diz que eles desceram vivos ao Sheol, quer dizer, ao abismo. Interessante, né? Depois vemos Eliseu, por exemplo, né? Eliseu, ele tem um caso lá que 42 meninos, se não me engano, sim, é isso? Que estavam caçoando dele, e ele amaldiçoou, eram 2 ursas, e eles mataram esses 42 meninos, ou rapazes, né? Depois o próprio Eliseu, no caso do Geazi, que mentiu também, foi mentira, né? Sim. Foi lá buscar as coisas do Naamã, depois que o Naamã foi curado, ele correu atrás do Naamã, pediu alguns bens e falou para o Eliseu, não fiz nada. O Eliseu falou, mas meu espírito não foi com você? Eu vi o que você foi atrás disso, e fala tudo o que tinha feito. Daí a palavra da ciência também, no caso de Eliseu. E Eliseu falou, então você vai ficar leproso. A lepra de Naamã vai passar para você e para os seus filhos. Olha, e a partir do moço ficou leproso. Temos tantos outros casos na Bíblia, né? Sim. Também no Novo Testamento, até o apóstolo Paulo, ele é confrontado por ele tenta, um mágico tentou impedi-lo lá, em certa situação, e ele fala, você vai ficar cego. A Bíblia diz que imediatamente ficou cego. Então esse dom aparece muitas vezes na Bíblia. Então esse é um aspecto muito, assim, faz te tremer de medo, né, pastor? Sim. Aqui diz que houve grande temor, né? Exatamente. E outra coisa também, a gente pode pensar também da seguinte maneira, aqui, né, nesse momento da igreja primitiva, a gente vê que, eu acredito que nós podemos dizer que era um momento de avivamento espiritual que estava acontecendo ali. Grande avivamento. Então o avivamento, ele também traz juízo, né? Sim. O avivamento, ele traz salvação de almas, ele traz volta à palavra, ele traz, enfim, santificação, né? Ele traz muitas marcas. Mas um avivamento, ele pode trazer juízo também quando há pecado, né, no corpo de Cristo, né? E como o senhor falou, sobreveio, como diz aqui o texto, verso 11, né, sobreveio grande temor a toda a igreja e a
todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Interessante, o efeito nas pessoas. Só voltando à questão, né, do dom de julgamento e também nessa questão do juízo de Deus, nesse avivamento, a glória de Deus, ela se manifesta, né, e o céu fica aberto, vamos dizer assim. E quando o céu está aberto, o milagre vem rápido, mas o juízo também é rápido. Também. Tudo é rápido. Tudo é rápido. Quando o céu está fechado, né? Salomão falou céu de bronze, naquela oração de 1 Crônicas capítulo 7, o céu se tornou de bronze, fechou. Aí parece que demora mais, né? Demora o milagre, também demora o juízo. Mas vem também, né? Mas aqui, então, tudo muito rápido. Eu creio que isso é das marcas ou características do avivamento. Sim. Né? Tem que ter prestação de muito avivamento, com muito poder, mas sabendo também que, assim como os milagres vão acontecer com uma rapidez muito grande, o juízo pode vir também muito rápido. Eu queria até lembrar aqui, pastor, você me fez lembrar algo que não sei, só você nem conhece esse caso que eu vou contar, no avivamento bíblico. Sabia que aconteceu já algo semelhante? Não sabia. Então, há muitos anos atrás, eu ouvia muito testemunhos do nosso saudoso evangelista João Becati, uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santana do Livramento. Ele conta que um irmão da igreja, se não me engano, um tesoureiro, ele tinha feito algo irregular e houve essa confrontação no culto, bem parecido. Ele caiu morto no culto, morreu mesmo, morreu. Só que foi diferente, porque não houve um pronunciamento de juízo, mas foi um juízo de Deus ali, algo assim que... o João Becati ali, ele conta que ele entra assim numa situação, e agora? Né? Porque aqui nesse tempo já levaram, já enterraram o moço, tinha outras leis. Foi agora. E a igreja ficou em pânico, porque tinha morrido, constataram e morreu. Sabe o que ele fez? Ele orou e o moço ressuscitou. Então, assim, dois dons operando de julgamento que aconteceu e também um dom que apareceu ali de ressurreição. Está na nossa história, tá? Muito bem, pastor. Então, bom, aí depois, na sequência, né, nós vamos ter aqui uma parte aqui do verso 12 até o 16, do capítulo 5 de Atos. Nós vamos ver aqui os apóstolos, né, sendo usados por Deus também para a realização de muitos milagres. Então, essa era uma característica ali da igreja primitiva. O pessoal que está acompanhando a gente já viu, né, que em vários momentos aqui, olha que a gente está só no capítulo 5, mas em vários momentos do livro de Atos você vai ter milagres, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo ali no seio da igreja primitiva, né? E aqui o texto vai dizer que o povo, né, em função de tudo isso, o povo tributava grande admiração, né? No verso 13, diz que o povo tributava grande admiração aos apóstolos, e aqui mais uma vez a gente tem como se fosse um parênteses, né, falando do crescimento da igreja. No verso 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, né? E aí nós vamos ter o verso 15 que diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Que benção, né, pastor? Aí tem aqui um detalhe tão importante, eu acho que é inédito na Bíblia também, acho que é até quase o único, né? A sombra de Pedro curava, né? Ele passava a sombra dele. Isso que era unção, né? Uma transferência de unção, ela excedia, né? Algo transbordante, alguma coisa assim, inexplicável, que não dava tempo dele tocar nas pessoas, era muita gente, não dava tempo de tocar nas pessoas. Porque ele tocava neles, impunha as mãos aqui, passava a sombra dele e as pessoas já eram curadas. Interessante, né? Precisamos desse avivamento aqui, né, pastor? É verdade. Precisamos, aleluia. Precisamos de voltar aos dias da igreja primitiva, né? Amém. Ok, bom, mas isso tem um preço, né? Traz uma consequência, como a gente já viu nos episódios anteriores, a igreja já estava, né, sendo perseguida, e aqui mais uma vez os apóstolos vão ser presos, né? Nós já tivemos Pedro e João sendo presos, conforme nós já falamos,
E aqui os apóstolos, né? O texto não fala os nomes especificamente, dá até a impressão que foram todos, né? Mas qual foi o motivo aqui? O verso 17 vai dizer para a gente, a inveja, né? A inveja. Né? O texto diz aí que o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Então você tem aqui o sumo sacerdote, que era uma espécie de líder dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram aquelas pessoas que oficiavam, né, o culto no templo, ali no templo de Salomão, no templo de Jerusalém. Então você tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes e também essa seita dos saduceus. O texto diz que esse pessoal todo, tomado de inveja, eles prenderam os apóstolos novamente, né? Então, a gente vê aqui a inveja. Por que a inveja, né, pastor? Porque até então, né, até que surgisse Jesus, até que surgissem os apóstolos, todo culto, todo ensinamento, enfim, girava em torno deles. Sim. Dos sacerdotes, dos escribas, né, dessas pessoas que compunham essas seitas judaicas. Né? Mas quando surge Jesus e depois surgem os apóstolos, é como que a atenção que eles recebiam passa a ser direcionada para os apóstolos. Então eles ficam com inveja. Né? Essas autoridades, eles estão perdendo prestígio diante do povo, eles estão perdendo, né, a influência que eles tinham na multidão. Então eles ficam com inveja. A inveja os leva então a prender os apóstolos, né? Mas nós temos aí um milagre, né, pastor? Sim, que vai acontecer na sequência. Bom, o versículo 18 diz que eles foram presos, né? Colocados em prisão pública. E aí acontece algo, uma interferência angelical. Olha só, hein? Anjo. Mais uma, né? Mais uma das muitas. Olha só, os anjos têm assim, muitas atividades, né? Muitas, inúmeras vezes aparecem. Eles são invisíveis quase o tempo todo, mas quando assim, eles são mencionados até porque houve uma ação que foi notória, que foi perceptível, às vezes com a presença dele visível, não, mas a ação deles aparece aqui. É mais um caso desse, né, pastor? De presença de anjo fazendo algo especial, né? Exatamente. Então aqui o texto vai dizer para a gente que de noite, verso 19, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu os apóstolos para fora e deu uma instrução para eles. Verso 20. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, você vê que aqui a direção de Deus, eles não podiam parar, né? Não parem. Não parem. Então vocês, o anjo que Deus tinha enviado aqui, o anjo do Senhor, ele dá essa orientação, que eles deviam voltar lá no templo dos judeus ali em Jerusalém. E eu gosto dessa frase também, dessa expressão, né? Diz aqui, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E até na nossa tradução aqui em português, a palavra vida está com letra maiúscula, né? Vida com letra maiúscula. Então, não parem de falar, digam todas as palavras desta vida, deste evangelho, desse Jesus que vocês estão pregando. Não se furtem, não parem de falar, não permitam que nada impeça vocês de falar. Né? Então, tem uma aplicação para a gente aqui também, né, pastor? Que sim, a gente não pode parar. É que os anjos não podiam fazer isso, né? Tinha que ser uma missão nossa, né? O que ele pode fazer é abrir a porta da prisão, né? Isso. Tá? Essa parte aí é com o anjo mesmo, né? Apesar que ele só faz isso dentro do propósito de Deus, porque ele só cumpre ordens também, né? Se você vê Salmo 103, Salmo 104, diz que ele só cumpre ordens, tá? E depois, inclusive, Salmo 91, tão famoso, né? Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, as ordens, não podemos dar ordem aos anjos. É verdade. É Deus que dá ordem e eles cumprem ordens. E a ordem que Deus deu para ele, vai lá e abre a porta da prisão. Foram abrir. E deu uma instrução que você falou, que é importante. Falou assim, a igreja não pode parar. É verdade. E aí eles obedeceram. Sim, como não poderia ser diferente. É verdade. O verso 21 vai dizer para a gente, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, né, porque eles foram libertos à noite. Sim. Então, logo ao romper do dia, eles entraram no templo e ensinavam, conforme
o anjo, né, recebeu certamente de Deus a orientação para passar para os apóstolos aqui. Mas acontece que isso foi um milagre, não foi uma coisa assim que todo mundo ficou sabendo, né? Então, no verso 21, vai dizer para a gente que no dia seguinte, o sumo sacerdote, que era quem havia mandado prender os apóstolos, eles convocaram o sinédrio, né, que era ali uma espécie de senado, uma espécie de um grande conselho dos judeus que tomavam decisões ali em relação ao povo judeu, e o sumo sacerdote ele convoca o sinédrio e ele manda buscar os apóstolos que estão presos, porque na cabeça do sumo sacerdote os apóstolos ainda estão presos. Mal ele sabia que eles já tinham sido libertados miraculosamente, sobrenaturalmente, eles haviam sido libertados da prisão. E o sumo sacerdote não sabia disso, manda buscá-los. Mas o verso 22 vai dizer que os guardas, eles foram no cárcere e não acharam os apóstolos presos, né? E é tão fantástica a narrativa que diz no verso 23 que eles voltam, falam com o sumo sacerdote, falam, olha, o cárcere está fechado, com toda a segurança, as sentinelas estão nos seus devidos postos, junto às portas, mas quando a gente abriu não tinha ninguém lá dentro. Então, o pessoal ficou perplexo, né? O verso 24 diz aqui que quando o capitão do templo, né? Porque o templo tinha ali um capitão que coordenava essas coisas, e quando os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram perplexos. Tipo, o que aconteceu? O que será que aconteceu? E aí, nesse ínterim, nesse momento, chega alguém e fala para o sumo sacerdote, fala ali para as autoridades o quê? Os homens que vocês recolheram no cárcere, eles estão aí no templo ensinando. Né? Então é interessante isso aqui, né, pastor? Porque, veja só, quando o anjo enviado por Deus os liberta do cárcere, né, em tese, eles poderiam ter fugido. Eles falaram, já que nós estamos livres, vamos sumir, né? Vamos desaparecer, não vamos nos arriscar, não vamos nos expor novamente. Mas não, como a orientação do Senhor através do anjo foi que eles voltassem ao templo e continuassem ensinando, é isso que eles fazem. E chega então a informação agora às autoridades. Os homens que vocês prenderam, que não estão mais lá, misteriosamente, eles estão aí no templo, pregando normalmente, né? Bom, mas o sacerdote e esses principais dos judeus eram teimosos, insistentes, né? Mandaram trazer outra vez os apóstolos, né? Para uma nova conversa, uma conversa muito séria, inclusive, né? Exatamente. O texto vai dizer aqui que eles... Só que aqui a gente percebe, né, que as autoridades, eles agiam com... Eles eram teimosos, como o senhor falou, eles eram insistentes, né? Mas também eles tinham uma certa prudência, por quê? Porque os apóstolos, eles contavam com a simpatia do povo, né? Isso aconteceu também lá atrás, com João Batista, aconteceu com Jesus, né? Quando eles queriam, de alguma maneira, né, se opor a Jesus, a João Batista, eles sempre tinham esse receio do povo, porque o povo simpatizava, né, com essas pessoas, com esses líderes enviados por Deus, com os apóstolos agora. Então, os líderes ali, o capitão, os guardas, trouxeram os apóstolos novamente, né, mas dessa vez sem violência, diz o texto, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo, né, porque o povo admirava ali os apóstolos, né. Bom, e aí eles, mais uma vez, são interrogados. O verso 28 vai dizer aqui que o sumo sacerdote, né, ele disse o seguinte: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, né? Ou seja, no nome de Jesus. Contudo, olha só essa expressão, pastor, que interessante. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, né? Mas o que eu acho interessante aqui é isso, né? Eles falam aqui, nós ordenamos para vocês que vocês não deviam ensinar mais nesse nome.
Mas como eles disseram lá, e eles vão dizer agora a seguir, né, para eles era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles não só obedeceram a Deus e desobedeceram a essas ordens dos homens que iam contra a vontade de Deus, a ponto de os próprios líderes das autoridades judaicas dizendo que eles disseram que eles encheram Jerusalém com essa doutrina, né? Ou seja, eles espalharam, eles não paravam de falar, eles não podiam parar de falar, eles espalharam a doutrina, né? Os ensinamentos, o evangelho, em toda a cidade de Jerusalém. Essa expressão encheram Jerusalém com essa doutrina, olha, foi muito abrangente. O pessoal na igreja fala assim, olha, vocês estão enchendo a cidade inteira com essa doutrina. É porque a igreja está muito ativa. Exatamente. É uma igreja poderosa, multiplicadora, que é a igreja cheia do Espírito Santo. Que bom, pastor, mas aí no versículo 29, Pedro volta a falar a questão, qual a prioridade deles, né? Exatamente. Então, Pedro aqui ele vai dizer, né, a resposta dele. Na verdade, Pedro e os demais apóstolos, né, que Pedro era um porta-voz aqui, eles afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, eles deixaram bem claro ali para as autoridades que eles não iam parar de falar, eles não iam deixar de anunciar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o que isso significava, né, espiritualmente para as pessoas. Eles não iam deixar de falar isso, porque para eles era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E ele diz aqui no verso 30 ainda, Pedro diz, o Deus de nossos pais, e é interessante essa expressão também, né, porque é o Deus dos nossos pais, ou seja, eles eram judeus, aqui é um contexto judaico, aqui nesse momento a igreja ainda não tinha se espalhado para outros lugares, né, fora de Jerusalém, fora ali da Judéia. Então, era um contexto judaico. Então ele está falando do Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou no Antigo Testamento, o Deus dos nossos pais foi o Deus dos nossos pais que ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, mais uma vez, né, com intrepidez, falando aqui que eles eram responsáveis também. A quem vós matastes pendurando no madeiro. Verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou. A esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, o propósito da morte de Jesus é esse aqui, que o povo de Israel pudesse se arrepender e ter os seus pecados perdoados, né? Eles falam aqui que esse era o propósito, né? E eles dizem no 32, ora, nós somos testemunhas desses fatos, né? Nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, pessoal, isso é muito importante, porque quando você fala a palavra de Deus com poder, alguma reação vai ter. Umas pessoas abrem o coração, aceitam de bom grado, e outros que fecham o coração vão rejeitar de uma maneira que, nesse caso aqui, do versículo 33, pastor, vai dizer assim, que eles ficaram enfurecidos, provocou fúria. Olha só como o evangelho tem reações diferentes, depende do coração da pessoa, né? É verdade, e é muito forte, né? Esse versículo 33, ele usa palavras muito fortes, muito contundentes. De fato, aqui, na minha tradução também diz, se enfureceram e queriam matá-los, né? Então, o desejo do coração ali, daqueles líderes, era esse, eles queriam matar, eles queriam eliminar, né? Lembrando que algo que movia eles ali era a inveja, né? Mas aí, esse texto aqui até ensina para a gente sobre sabedoria, porque surge aqui uma pessoa, o texto vai dizer para a gente aqui, de um homem, um fariseu, na verdade, chamado Gamaliel. Então, como a gente já pontuou em outros momentos dessa série, né, nós tínhamos várias seitas do judaísmo. Uma delas era a seita dos fariseus. Então, aqui nós temos um fariseu chamado Gamaliel.
O verso diz aqui para a gente que ele era um mestre da lei, que ele era acatado por todo o povo. E aí ele pede então, Gamaliel pede para que os apóstolos sejam retirados um pouco ali, né, do plenário. E aí ele começa a falar com os presentes ali, né, verso 35, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, né? Ou seja, pensem bem no que vocês vão fazer, porque o pessoal estava furioso, estava querendo matá-los. Então, Gamaliel diz, pensem bem. E aí ele cita dois exemplos, né, que estão aqui nos versos 36 e 37. Ele cita dois exemplos de líderes que tinham se levantado ali no contexto da história dos judeus, por aqueles tempos, né? Um chamado Teudas, está no verso 36, e outro chamado Judas o Galileu, né? E que essas pessoas também fizeram um movimento, né? Também tiveram vários seguidores, e que esses homens terminaram morrendo, os seus seguidores se dispersaram e não deu em nada. Então, ele diz aqui no verso 38, Gamaliel vai dizer assim, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou se esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com eles. Né? E quem somos nós para lutar contra eles? Porque se a gente lutar contra eles, na verdade, a gente vai estar lutando contra Deus. Né? E lutar contra Deus é loucura, né, pastor? É por isso que você não pode perder os próximos episódios dessa série Mestre da Palavra e também dessa jornada importante, Atos da Igreja dos Apóstolos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.